o nosso processo de formação, a gente tem uma forma de fazer. A gente tem uma forma de fazer. Mas a gente não sabia que isso era uma forma. Porque, de alguma maneira, o nosso processo de formação, ele vem de uma cultura, de uma tradição que está tão entranhada dentro do brasileiro, dentro da nossa cultura futebolística, que talvez, por vezes, nós mesmos não tenhamos essa percepção tão clara que nós temos, sim, a nossa forma de fazer, o nosso método. E que, por vezes, por ele vir de uma natureza tão empírica, né, que essa é a verdade, né, vem de uma natureza tão empírica, por vezes a gente não deu o devido valor a essa nossa forma de fazer. E na medida que outros países começaram a se preocupar em desenvolver o futebol, evidentemente sem a cultura e tradição futebolística que nós temos, né, de uma maneira, vamos dizer assim, mais cartesiana, né, mais fria, talvez mais institucional, vamos dizer assim, João, esses países eles acabaram atribuindo valor de método àquilo que eles praticam lá fora. E nós talvez tenhamos ficado com essa síndrome do patinho feio. Isso não é verdade, João. Nós temos uma forma de fazer. Os estrangeiros vêm para cá ainda para procurar compreender como nós fazemos, como nós podemos ter jogadores tão criativos. Então, nós temos, e os treinadores da base, as treinadoras, têm grande competência nisso. Só que a gente não dá o devido valor. A gente pode pegar um exemplo simples. De repente, né, um estrangeiro tentando entender como é que o Brasil forma talentos, ele encontrou o jogo de futebol informal na rua, na praia, uma brincadeira ali num campinho reduzido, né? Ele levou isso para a Europa e formatou isso metodologicamente e delineou isso na forma do que a gente chama hoje de rondos, né? E isso se proliferou como sendo um método que a gente começou olha, a gente tem que fazer dessa forma. Não, a gente já fazia e fazia melhor. Eles que vieram aqui procurar entender o que a gente fazia, só que colocaram um nome diferente, chamaram de método, e aí a gente considera, né, a escola europeia superior à nossa. Mas, na verdade, é o contrário, né? O nosso bobinho ganhou uma roupagem metodológica e, na linguagem deles, virou o rondo. Então, assim, estou fazendo só... Oi? Márcio, quando a gente ouve pessoas falando assim, está copiando muito o futebol europeu, então quer dizer que a gente está olhando o futebol europeu, o que está sendo feito no futebol europeu, como fosse um espelho. O que eles copiaram da gente, estão aplicando de uma maneira diferente, e a gente está agora aprendendo com eles como que isso foi organizado, seria algo nesse sentido? Eles tentaram fazer isso, evidentemente, eles ficam a anos-luz da nossa capacidade, porque eles não têm a nossa cultura e a nossa tradição, eles têm a cultura e a tradição deles. Então, eles nunca serão o que nós somos, isso é evidente, né? Somos de um outro continente, com outras influências, com outras tradições, com outras culturas, com miscigenação, né? Com uma história futebolística diferente, de ídolos, né? Que tem nada mais, nada menos que o Pelé na nossa história, e por aí vai. Então, quer dizer, nós temos uma essência, né? Que deu origem depois ao processo de formação que nós temos no clube, que vem de algo muito empírico, né? E que a gente não deu o devido valor ao longo dessa evolução mais recente do futebol, e a gente começou a atribuir muito mais valor àquilo que o europeu faz. Mas muitas vezes a gente se perdeu nesse caminho
E aí muitas pessoas acabam dizendo, olha, nós precisamos resgatar a nossa essência, a gente precisa resgatar a essência do futebol brasileiro, né? Então, de fato, né, eu não diria que a gente perdeu essa essência. Eu penso que, às vezes, a gente não dá o devido valor àquilo que nós sabemos fazer muito bem, mas que, de repente, a gente não registrou, a gente não escreveu o livro, a gente não publicou o artigo, a gente não transformou numa linguagem metodológica, né? Então, isso também, de alguma maneira, tem um peso, entre aspas, vamos dizer assim, uma culpa da ciência, né? Que a ciência, às vezes, chega de uma maneira agressiva também, dizendo, não é assim que se faz, tem que ser desse outro jeito. Então, acho que nessa trajetória, a gente pode não ter dado o devido valor, e acho que ainda não damos, a essa nossa forma de fazer. Ela é muito valiosa, ela tem que ser respeitada. A gente não tem respeitado essa história, essa nossa tradição, né? Então, hoje, os treinadores brasileiros, eles estão aí sendo colocados em dúvida a todo momento, né? Então, olha o tamanho dessa injustiça. Então, eu não estou aqui, né, dizendo que o futebol brasileiro está muito bem, obrigado, não estou dizendo isso, mas estou dizendo, sim, que parte dos nossos problemas é não valorizar o nosso maior patrimônio, que é justamente a gente entender que a nossa forma de fazer, ela é muito rica, ela é muito rica. Então, talvez a gente conseguir transformar esse conhecimento empírico, né, para um registro científico, daria, né, para nós aí a sedimentação, né, de tudo aquilo que está sendo feito. Acho que os outros talvez tenham esse mérito, né? O europeu, de repente, ele vai lá, ele registra, ele põe uma nomenclatura, ele põe um nome, mas nós também temos a nossa nomenclatura. Só que, por vezes, até deixamos de usar, começamos a importar as nomenclaturas, né, e tudo mais. Então, a gente tem a nossa forma de fazer, ela é valiosa, a gente tem que respeitar isso, né? É a única maneira de a gente manter a nossa tradição e a nossa cultura futebolística, né? Evidentemente, o alemão, ele vai ter uma escola diferente, é uma outra cultura, é uma outra sistematização, né? Mas a nossa riqueza, repito, João, é a gente respeitar que a nossa forma de fazer precisa ser valorizada.